Olá! Se você clicou nesse vídeo, provavelmente já conhece o Hermes Agent. Mas se ainda não conhece, fica comigo. Hoje eu vou te mostrar a forma mais fácil e rápida de ter teu próprio agente de IA funcionando em minutos, sem instalação complicada e sem necessidade de configuração manual. E se você já usa o Hermes com frequência, esse vídeo vai te mostrar ele dentro de um sistema ainda mais automatizado. Mas antes de mais nada, vamos recordar que o Hermes Agent é um agente de IA open source da Nose Research. E diferente de um chatbot comum, ele foi criado para trabalhar com memória, ferramentas, skills, automações e workflows. Ou seja, ele não serve só para responder perguntas. Ele pode ajudar a executar tarefas reais, organizar contexto, funcionar como agente de trabalho mesmo. O problema é que, apesar de ser extremamente poderoso, o Hermes pode ser difícil para quem não tem familiaridade com instalação e configuração. E principalmente para ter o seu agente inteiramente funcional desde o início, sem ter que entender tudo isso antes, é que o Hermes Web foi criado. Ele entrega o seu Hermes Agent já hospedado na nuvem, personalizado e pronto para uso. Então aqui na página inicial, a ideia principal já aparece logo no começo. A gente pode ler aqui, seu agente Hermes de IA pronto para trabalhar. Hermes Web hospeda, prepara e personaliza seu agente em minutos, sem instalação, sem configuração técnica e adaptado ao que você precisa. Se a gente baixa aqui um pouco mais a tela, a gente percebe que a configuração inicial ela é feita através de um onboard em 3 passos, onde nós respondemos algumas perguntas e no final temos nosso agente já configurado. Aqui mais embaixo a gente percebe que o Hermes Web também oferece equipes de agentes completos, para cada tipo de trabalho, para atendimento e vendas, para carreira, busca de vagas de trabalho, adaptando o nosso currículo e preparando para entrevistas, para SEO, para otimização dos nossos websites para serviços de busca na internet, mídia social e por aí vai, Aqui a gente vê que ele tem acesso, a configurações de ferramentas, ou seja, a ferramentas que a gente mais utiliza dentro do mercado. Aí a gente vê o WhatsApp, o GitHub, o Telegram, o Gmail, ferramentas da Google, o próprio Instagram, Facebook, Notion e por aí vai, Aqui ele nos mostra também que ele é construído para segurança, ou seja, os nossos dados ficam dentro de containers isolados, nossas chaves ficam protegidas e a manutenção é por conta da equipe da Hermes Web, Então aqui embaixo podemos ver os planos que a Hermes Web nos oferece. Nós temos aqui o plano essencial, que é para um agente para uso pessoal, digamos assim, ele já vem com 2 subagentes, um pesquisador e um escritor. Ele vem com o acesso a uma persona, quer dizer, cada agente possui uma personalidade, vamos dizer assim, O nosso agente principal, a gente tem acesso a uma personalidade. Tem alguns créditos aqui por mês, até de boas-vindas, temos aqui 1000 créditos de boas-vindas. Isso está relacionado, se a gente for escolher utilizar os créditos dentro da Amazon mesmo, os conectores estão todos disponíveis. Temos aqui a apresentação de habilidades de geração de imagem e vídeo específicas desse agente. E também aqui a informação necessária de que temos que trazer a nossa própria chave de API, Para quem não sabe o que é uma chave de API, ela é uma chave pessoal de acesso que nos conecta aos servidores dos modelos de linguagem, Que com elas é que temos acesso aos modelos. Mas é isso, com o plano Pro, temos aqui a possibilidade de escolher 3 das 9 equipes especializadas. Possuímos aqui mais créditos por mês, E também aqui uma opção de personas paralelas, ou seja, possivelmente nós possuímos mais de um agente, mais de uma personalidade em agente. E o plano máximo que nos oferece o acesso total. Mas, bom, vamos perceber isso aqui na prática, Vamos então começar a construção do nosso agente aqui, em 3 passos. O primeiro passo aqui é escolher o tipo de agente que nós queremos criar. Ele já nos dá as opções até de selecionar equipes especialmente preparadas, ou seja, se quisermos criar só já um agente dentro dessas equipes, já podemos escolher equipes específicas, Aqui todas as equipes, Ou se queremos ter um agente geral, que seja só a base do agente configurada a princípio. Então vamos escolher
nesse momento, vamos escolher o agente geral. Já está selecionado aqui. Vamos continuar. Primeira pergunta, para que você precisa de um agente? Já estão umas opções já semi-prontas aqui para redigir e-mails, para pesquisar, para resumir documentos. Sim, isso é o básico, né, de um modelo de linguagem. Analisar planilhas. Vou precisar criar conteúdo e traduzir, né? E algo mais... Bom, acho que pesquisar concorrentes, né? Concorrentes na minha área de trabalho. Isso é uma coisa muito importante. Também pesquisar tendências de mercado. Colocar essas duas opções. Vamos dar a continuar. Fale sobre você e o seu trabalho. Qual o seu trabalho ou área de atuação? Bom, eu sou um dono de e-commerce. Para uma marca de joias artesanais. Esse é um dos meus negócios, então vamos colocar isso aqui. E o que o Ernest precisa saber para te ajudar? Bom, além do mais, eu gostaria que ele precisasse saber sobre possíveis clientes. É, conteúdo da minha loja online. Concorrentes diretos, né? Na minha cidade, vamos dizer assim, talvez seja até mais interessante ver se ele consegue trabalhar assim. E o que mais ele pode saber para me ajudar? Acho que a princípio é isso mesmo. As ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, né? Eu utilizo o Gmail, o Google Calendar, o Google Drive. Eu gosto de colocar a maior parte dos meus documentos e dados na nuvem, seja para deixar o meu sistema, meu computador mais leve. Google Sheets eu utilizo, né? As planilhas. Eu utilizo o Telegram bastante aqui. WhatsApp com certeza, né? E o Instagram. E aqui a gente percebe que tem um detalhe aqui, nós podemos ter, aqui tem um íconezinho de anexar documentos, né? Então, possivelmente, podemos anexar documentos para expandir o conhecimento desse agente sobre nós e colar uma URL, né? Que é a URL é o nosso endereço online. Eu vou buscar essa minha URL aqui rapidinho para podermos colar aqui dentro, né? Buscar aqui meu URL, a minha página que já me entregou esse URL e vou colocar aqui dentro. Pronto, que ele reconheceu a minha URL, né? Então vamos continuar. Como a gente deve se relacionar com você? Tom de comunicação direto, eu prefiro assim. Temos a opção amigável e formal. Pode me chamar pelo meu próprio nome mesmo. O que nunca deve fazer. Aqui já temos opções para esclarecer o que o agente deve evitar, né, fazer. Nunca enviar e-mail sem confirmar, excelente. Nunca expor nenhuma informação sensível. Exemplos são dados pessoais, números de conta, tokens de acesso e etc. Agora continuamos e temos uma revisão do que acabamos de preencher. Dá para dar uma olhada rapidinho se está tudo correto, é exatamente o que preenchi. Podemos ainda editar se precisarmos, né? Editar essas revisões, então muito bacana, vamos gerar esse agente. A gente pode ver que enquanto a tela carrega, ele está construindo esses arquivos base do Ernest, né? Se não tivéssemos essa forma de construir o agente, teríamos que fazer isso individualmente, manualmente.
agora parece que a gente está pronto, a gente pode escolher o plano. Bom, a gente é levado aqui, então, antes de escolher o plano, a nossa área de login, né? Vamos para a gente poder dar o login, ou criar nossa conta, no caso, e dar o login. Eu vou fazer o meu login com minha conta Google, e aqui eu vou escolher uma das minhas contas, e a gente foi direcionado a escolher como nós vamos usar o Hermes, né? Qual plano nós vamos escolher aqui. Eu vou começar com o plano essencial, e eu sei que depois podemos comprar ou adquirir os agentes, as equipes e agentes especializados. A gente percebe que quando a gente muda aqui para o Pro, nós temos acesso aqui ao menu de escolhas de equipes, né? E no Max já está tudo incluído, então é interessante que o Pro nos permite aqui escolher. Eu vou começar com o essencial, e ao invés de escolher os créditos do Hermes, eu vou colocar a minha chave do OpenRouter, né? Onde a cobrança dos modelos de linguagem vão ser feitos através do OpenRouter. Por que eu vou escolher o OpenRouter? Porque eu já tenho uma chave lá, né? Então eu não preciso utilizar os créditos do Hermes. Se eu não tivesse nenhuma chave de API, poderia ser interessante eu utilizar os créditos de dentro da própria plataforma, que nos dá acesso também a todos os modelos já vinculados ao sistema deles. Mas eu vou utilizar o meu OpenRouter ao invés de uma chave própria, até porque a chave própria são chaves individuais, e aqui tem um aviso que as equipes utilizam vários modelos, ou seja, as equipes são multimodais. Então, utilizar uma chave de um só provedor de linguagem talvez não seja mais adequado, mas então vou começar aqui com o OpenRouter. E vamos dar a criação de agente. Nós somos levados aqui, então, à página de compra, né? Onde temos que confirmar nossa identidade. E assim, adquirir, né, a nossa assinatura. Após a confirmação do pagamento, chegamos na tela de conexão com o OpenRouter. Ao clicar aqui, eles abrem a janela de autorização, né? Eu já tenho a minha chave já no OpenRouter, então quer dizer que ele já vai ligar a minha conta à minha chave. Aqui eles nos mostram uma pergunta de segurança, né? Se a gente reconhece esse URL, esse endereço do Hermes Web, né? Que está conectado ao nosso OpenRouter. Eu vou autorizar e agora o nosso agente está sendo criado. Caso você não tenha uma chave no OpenRouter, você vai ser levado ao site da OpenRouter para construir a sua chave, e após criar a sua chave, você vai ser redirecionado ao Hermes Web para seguir com a criação do seu agente. Ao entrar no Hermes Web, inicialmente caímos na janela de chat. Nessa janela podemos ver informações como o modelo ativo é o DeepSeek V4 Flash. Para quem não sabe, os modelos da DeepSeek são extremamente baratos e ao longo dos anos vem alcançando excelente performance, excelentes resultados. Eu achei legal a escolha da Hermes Web de nos entregar o modelo inicial para o nosso Hermes essencial. Já o DeepSeek V4 ele é realmente barato, já nos economiza aí bem os nossos créditos, economiza nosso dinheiro, né, na compra de execução desse LLM. Aqui do lado também vemos o botão Nova Conversa, que ele está ativo, né? Vamos iniciar aqui com olá, tudo bem? Amigável. Ótimo, ele respondeu tudo bem sim, por aí, o que você precisa hoje, né? E se clicamos aqui nesse botão, a gente vê aqui a janela de pensamento, de raciocínio do agente, né? Fazer uma outra pergunta para saber se realmente está contextualizável, né? O que você sabe sobre mim? Olha, já me deu o meu nome aqui, completo. Eu não sei de onde que ele encontrou meu nome, possivelmente está dentro da minha loja de e-commerce. E ele já fala que eu sou dono de um e-commerce de joias artesanais, minha loja é o Irã, tá aqui o endereço da loja. Ele já até coloca um pouco da descrição dessa minha loja.
Ele já coloca que a minha concorrência principal seria lojas locais na minha mesma cidade. Ele já tem até aqui a minha loja Wix conectada, né? Eu já tinha feito meu conector aqui para esse vídeo. Eu utilizo o Wix como plataforma de desenvolvimento da minha loja. Não é dos melhores, mas foi assim que eu comecei anos atrás. E ele está conectado, então ele já pode retirar informações de dentro da minha loja e, ao mesmo tempo, executar funções da minha loja, né? E aqui ele já coloca as ferramentas que nós escolhemos ali no começo, no nosso onboard, tá vendo? Muito bacana, ele já não mostra as ferramentas que a gente escolheu ali no começo, o Gmail, o Google Calendar, o Google Drive, o Google Sheets. Então, antes de continuar a conversar com ele, eu quero dar uma passeada aqui nessas opções na aba lateral, para a gente saber o que ele nos oferece aqui dentro. Então, vamos lá. Na aba Sessões é onde gerenciamos as nossas conversas. Temos acesso ao histórico de conversas. Aqui tem a data, o horário e podemos até deletar essas conversas se quisermos. E aqui iniciamos também uma nova conversa. Na aba Arquivos, eu já coloquei algumas imagens dos meus produtos. Temos aqui do lado informação sobre armazenamento. Temos aqui até 12 GB de armazenamento nesse plano essencial. Na aba Cron Jobs, aqui é interessante. Cron Jobs, para quem não sabe, são tarefas agendadas. Quando utilizamos o Hermes Agent convencional, temos que construir esses Cron Jobs manualmente. Aqui ele já nos dá uma série de agendamentos básicos para facilitar a nossa vida, né? Então temos resumo de e-mails. Se clicamos nele, já percebemos que podemos dar um nome a ele. Podemos escolher onde ele vai entregar o resultado dessas tarefas agendadas. Pode ser por e-mail, por Telegram, por Discord, por Slack, né? Eu posso colocar aqui no Telegram. E aqui a descrição da tarefa, né? Liste os e-mails das últimas 3 horas no Gmail, classificado por prioridade. Urgente, importante, informativo. E isso gira respostas, né? Não envie nada, só me presente. E embaixo aqui, os horários do agendamento. Cada hora, todo dia às 9 da manhã, de segunda a sexta, todo domingo, por aí vai. E embaixo, então, podemos escolher uma série de agendamentos já pré-configurados. Olho na concorrência, é interessante para mim também, né? Que acesse os sites, aí coloca substitua por uma lista de concorrentes. Podemos também substituir aqui por nome e websites específicos que são nossos concorrentes. E ele não vai nos avisar e a cada período que nós escolhemos aqui, se houve alguma atualização dos nossos concorrentes. Muito legal. Ou podemos também criar um job nosso, né? Damos o nosso próprio nome e descrevemos a nossa própria tarefa, se quisermos criar o nosso próprio job. Perfeito? Então não tem nenhum job configurado ainda. Eu posso colocar aqui o meu resumo de e-mail. Vou escolher aqui de novo que eu esqueci de criar o job no meu Telegram. E vou pedir esse resumo de e-mail de segunda a sexta, às 9 da manhã. Clico criar um job e aparece aqui logo embaixo. Marcado aqui, 9 de segunda a sexta no Telegram, ativo. A próxima execução vai ser amanhã, no dia seguinte, às 11 horas. Então, beleza. Está aqui colocado. Na aba de conectores, aqui, então, nós temos a nossa janela de integrações. É onde o Hermes vai conectar as integrações, as ferramentas de integrações. Eu já integrei todas as ferramentas básicas do Google. E aqui embaixo temos umas outras possibilidades de integrações de ferramentas muito utilizadas no mercado, né? O Gmail tem que conectar, o meu Hotmail, meu WhatsApp está conectado, meu Telegram, meu bot do Telegram, Slack, meu Discord. E aqui outras ferramentas como Airtable, Linear, Facebook, Shopify. Eu já conectei tudo isso anteriormente. E caso a gente não encontre todas já as ferramentas nativas aqui na janela do Hermes Web, a gente pode entrar no Compose. O que é o Compose? O Compose ele é um serviço que nos dá acesso a centenas de integrações. São realmente várias integrações e sempre atualizadas, sempre tem novas integrações acontecendo no mercado. Então a gente pode ter um acesso ao catálogo completo do Compose por aqui. Eu devo então ainda conectar o meu Gmail. Vamos aqui conectar o Gmail.
Sei que o Gmail está conectado pelo Compose. Aqui eu vou escolher a minha conta, a conta do meu negócio. Vou confirmar minha identidade e esperar que ele confirme o meu e-mail. Vou dar continuar. E aqui eu escolho quais são as opções que o agente pode ter dentro do meu e-mail, né? Então ele pode ler, escrever, excluir, baixar os endereços de e-mail, preferências de idioma. Eu vou dar ele o acesso completo. Vou continuar. Então ele está aqui conectado. Toda vez que ele reconecta um conector, ele tem que dar o servidor tem que atualizar isso para que entre na memória do agente. Então a gente volta para o chat aqui e é onde ele percebe que foi conectado. Nós vamos testar as conexões depois, vamos seguir aqui nas abas. Temos aqui a parte de controle do navegador, ou seja, lembramos que o Hermes Web está trabalhando na nuvem. Então, tal como o Cloud Code e o Codex, os apps trabalham localmente no computador, eles também possuem uma chave de conexão para utilizar o nosso navegador fisicamente. No caso do Hermes Web, por estar na nuvem, nós temos que baixar uma extensão, um Google Extension, né? Que faz com que ele abra janelas físicas aqui que ele controle o nosso navegador. Correto? Vou baixar essa extensão aqui. Depois vou instalá-la para a gente poder testar. Nós vamos entrar aqui na parte de habilidades, né? As capacidades do Hermes. As skills são justamente as habilidades que o Hermes possui de executar uma inúmera gama de tarefas. Essas habilidades vêm com o Hermes Agent nativo, mas ao mesmo tempo, à medida que vamos utilizando o agente, ele pode construir novas habilidades de acordo com a recorrência das nossas necessidades. E aqui vemos aqui embaixo a habilidade de geração de vídeo, né? Para o VO 3.1. Eu sei que existem vários novos modelos de geração de vídeo bem mais avançados ou mais populares, mas nativamente aqui já tem essa habilidade. E a gente sabe que geração de vídeo e imagem, eles possuem uma estrutura de prompts específicas para poder ter o melhor resultado. Então parece que essa habilidade já está aqui. Estrutura prompts de vídeo e gera com Google VO 3.1. Possivelmente ele já está habilitado a ter a estrutura de prompt correta para gerar. Então, como cada um pode vir aqui e perceber, desligar ou manter ligado essas habilidades, né? Temos aqui o Cloud Code, tem Open Code, por aí vai. Vamos aqui na área de conhecimento. Bom, como o próprio nome fala, conhecimento é tudo aquilo que o nosso agente sabe sobre nós. E podemos atualizar o conhecimento através de um upload de documentos, o carregamento de documentos, né? Pode ser em PDF, em doc, em tabelas de Excel, em texto, até em formatos de MD e em formatos de JSON. Ou podemos adicionar mais novas URLs aqui, né? E também já tem um conhecimento nativo, que é esse grafo de conhecimento. Esse grafo de conhecimento ele foi desenvolvido por um programador e se tornou muito famoso esse gráfico de conhecimento na mídia social, porque ele organiza o conhecimento do modelo através de núcleos, de áreas de conhecimento. Para recordar que quando a gente trabalha com o modelo de linguagem, cada vez que a gente pede uma função, ele lê toda a árvore de conhecimentos dele para, de repente, responder uma pergunta muito simples. No caso desse gráfico de conhecimento, o que ele faz? Ele organiza as informações em núcleos. Então, se a gente faz uma demanda, o agente, ao invés de ter que ler todo o contexto de conhecimento, ele vai entender que essa demanda faz parte de um núcleo específico. E ele vai diretamente nesse núcleo e ele buscar, em volta desse núcleo, o conhecimento que pode estar associado. Isso nos faz economizar tokens, né? Antes de mais nada, economizar dinheiro, e também acelera o processo de resposta desse agente. Agora conhecer a aba de agentes configurados.
Aqui estão as nossas equipes especializadas. Nós podemos assinar cada uma delas separadamente ou, dependendo do plano que escolhemos, elas já vêm ativadas para a gente, né? As minhas já estão ativadas, mesmo escolhendo o plano essencial, eu ativei algumas separadamente. E vamos ver aqui a gestor de negócios, né? Equipe de 5 agentes. Controla, gerencia fluxo e tem acesso aos conectores que essa equipe usaria, digamos assim, com mais frequência. A gente abre essa equipe e a gente percebe que temos aqui o quadro do Kanban. O que é o Kanban inicialmente? O Kanban é um sistema do Ernst onde os agentes se organizam. Ele é um quadro de coordenação que reparte as tarefas e cada especialista desse quadro pega a sua tarefa. Isso já é um sistema inerente ao MS Agent. E o que faz o MS Agent ainda um sistema mais capaz de executar mais produção, de produzir mais. E esses agentes trabalham em cada dessas etapas em paralelo e quando eles terminam, eles enviam essas informações ao que a gente chama de orquestrador, que é o modelo que gerencia e que envia essas tarefas. No RAMS nativo, esses Kanbans têm que ser manualmente configurados, o que exige aí um pouco mais de conhecimento e familiaridade de como funciona esse sistema. No nosso sistema da Hermes Web, ele já constrói esses agentes prontos, então o sistema de Kanban já está configurado de acordo com a tarefa em si. O que acontece dentro do nosso chat? Quando a gente precisa de realizar alguma função, alguma tarefa de multi-agentes, o nosso chat vai saber que nós temos essa equipe ativada e ele vai simplesmente enviar o trigger para que essa equipe comece a trabalhar. Então a gente não tem mais que fazer essa configuração manual se escolhemos já essas equipes pré-configuradas. E aqui a gente pode ver em cada uma dessas colunas as tarefas na sequência de trabalho dessas equipes. Então aqui está escrito como pendente essas 4 tarefas, porque até agora não foram acionadas, essa equipe não foi acionada, né? O nosso chat não recebeu nenhuma informação para que ela pudesse ser acionada. Aqui embaixo a gente tem um menuzinho que nos ensina como preencher essas colunas, né? Dessa equipe específica, que é o nosso gestor de negócios. Aqui mostra, né, quais são os modelos que estão por trás de cada um desses multi-agentes, desses subagentes. Então a gente percebe aqui que uma interface inicial entre o dono do negócio e a equipe, por uma visão financeira, está utilizando o Cloud Sonnet, né? No caso avançado, se a equipe for avançada, na equipe básica está usando o Gemini e Flash. Para contas, o DeepSeek. Para estoque, o DeepSeek também. Para um agente fiscal, temos aqui o Gemini e Flash. E para vendas, o modelo mais barato do DeepSeek. Por que esses modelos aqui foram escolhidos pelo Hermes Web? Porque, de acordo com vários especialistas na internet, foram feitos testes que resultaram em performances diferentes do que se poderia esperar dos agentes mais poderosos de linguagem, dos modelos mais poderosos de linguagem. Como assim? Não é sempre que escolher um modelo mais caro ou mais poderoso, como um Claude Opus ou um GPT 5.5, dentro do RAMS, que ele vai entregar para você o melhor resultado. Interessante foi que os testes que foram realizados mostraram que modelos de linguagem mais simples tiveram maior performance e maior entrega dentro da arquitetura do Hermes. Isso realmente foi um resultado inesperado. E de acordo com esses benchmarks, é que o Hermes Web configurou os seus agentes especializados. Ou seja, nesse sentido, ele foi configurado para os agentes que entregaram uma melhor performance. E um outro efeito colateral positivo é que muitas vezes foram agentes mais baratos, não foram agentes de ponta que entregaram uma melhor performance. Então, de acordo com as pesquisas, que foram construídos esses agentes específicos, e por isso a gente percebe aqui os modelos por trás de cada um desses subagentes, né? Na área de conhecimento, da base de conhecimento desses subagentes, a gente percebe aqui
quais são os conhecimentos que ele possui, e a gente pode construir um grafo de conhecimento para esses subagentes, né? Desde do brief, do tipo de negócio, o setor, o regime tributário, os canais de venda, os produtos e serviços, né? O catálogo de preços e serviços, os fornecedores, clientes e por aí vai. E aqui as habilidades, as skills dessas equipes, né? Quer dizer, essas skills já existem dentro dessas equipes. À medida que a gente precise delas, ou seja, dentro do chat, quando a gente pede que uma tarefa seja realizada, no nosso próprio agente, no nosso chat interface, ele já vai saber que essa equipe existe, que ela está ativada, e ele vai comandar essa equipe, ele vai enviar essa tarefa para essa equipe para entregar esses resultados, né? E aqui embaixo temos aqui, brevemente, uma área de configurações, ou seja, possivelmente vai ser possível configurar ainda mais essas equipes para elas serem cada vez mais especializadas no seu negócio mesmo, na sua identidade, no seu brand, né? Beleza, a gente pode agora voltar aqui à página inicial para dar sequência à nossa exploração da barra lateral. E agora a última aba aqui, a janela de planos, né? A gente percebe aqui o nosso plano atual, a nossa API key está salva, né? A nossa chave aqui está salva. Se a gente quiser trocar, a gente pode remover essa chave e colocar outra, né? E aqui as opções de colocar as chaves dos maiores provedores de modelos aqui também, né? Voltando aqui aos planos, se a gente quiser assinar ou manejar, administrar as nossas assinaturas, a gente pode ir aqui no portal de assinatura, como cancelar, mudar de plano, atualizar o método de pagamento. Aqui embaixo, nós temos aqui também o uso do nosso período, né, o nosso uso, e também é bom a gente saber o quanto de tokens a gente já utilizou, né, os tokens de entrada e os tokens de saída, porque tem os valores específicos, né, cada modelo, como a gente pode ver aqui embaixo, nos cards de modelos, cada modelo possui o seu valor, o seu preço para a entrada e saída, né, a entrada de input, de mensagem, a saída que ele entrega para a gente. E é onde a gente vê realmente os preços, né, onde a gente vê o custo desses modelos, né? Muitas vezes, utilizando aí o ChatGPT ou essas inscrições mensais, nós não temos esse custo porque a gente paga, né, para essas grandes empresas aí uma subscrição mensal e ali, obviamente, elas sabem que existe um promédio de uso por usuário, então a gente acaba tendo esse benefício de ter acesso a todos esses modelos de ponta e a gente não fica sabendo exatamente quais são os custos. Quando se utiliza uma chamada dos modelos por API, que a gente paga por uso desse modelo, então a gente tem que estar consciente do que são os preços, né, de entrada e saída. Por isso é bom estar aqui sempre de olho nesses valores, né? E é legal também que Hermes Web nos entrega o custo estimado do que já foi feito até agora. Como a gente tem só uma seção, foi uma perguntinha boba, é um custo aqui mínimo, né? Em dólares, que é a moeda internacional que esses modelos de linguagem cobram, mas é isso, é um custo bem básico. E aí a gente já pode dar uma controlada, né? Que os modelos mais caros, vamos recordar que nós estamos no plano, né? O plano básico aqui, no plano essencial. E eles, né, a gente tem aqui acesso a uns modelos que não são os mais caros de ponta até o momento. Uma forma de ajudar aí o usuário mais básico só de trabalhar dentro dos modelos que já vai entregar para ele o que ele precisa. A gente tem se visto bastante vídeos informativos de conteúdo que falam que, à medida que as empresas vão lançando esses modelos de ponta, os usuários gerais, nós, os usuários em comum, quase nunca vão utilizar todo o poder de execução desses modelos. A gente não utiliza isso, né? No fundo, os modelos mais medianos, assim, até os mais baratos, já nos cobre a maior parte das nossas necessidades. Então, para evitar essa tendência de ter que sempre estar pagando pelo maior, e vamos recordar, né, que esses modelos também eles consomem muita energia, né? Eles têm um impacto ambiental muito grande. Então é inteligente sempre ter acesso ao modelo que é mais adequado ao uso. Por isso, então, cada plano nos dá
também aí as escolhas de modelos, né? Eu vou seguir aqui com o modelo V4 do DeepSeek para agora continuar o nosso teste no nosso chat. E não vou mudar nenhum desses modelos aqui, mas basta clicar nesses modelos que eles mudam, né? Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso chat e seguir com o nosso teste básico. Vamos prosseguir no nosso teste com o nosso agente. Ele me falou aqui sobre a minha loja, fala um pouco sobre mim, né? E as ferramentas que eu uso. Vamos pedir ele aqui para que ele faça uma lista dos produtos que estão disponíveis na minha loja. Faça uma lista dos produtos disponíveis na minha loja. A gente sempre vê aqui, né, nesses quadrinhos, a gente pode expandir esses cards aqui, que ele mostra o raciocínio do agente, né? E aqui a gente vê aqui os comandos que ele executa. Bom, ele já foi buscar o conector, tá escrito aqui, né? Ele buscou o conector e fez uma lista aqui dos produtos da minha loja atuais com preço, e ele já coloca até aqui o mês, né? Então é o que? É o mês atual do ano atual. Ele já acessou aqui os produtos dos anéis, as pulseiras, né? As bolsas. E ele até colocou aqui uns componentes do material, né? Então ele coloca que são 96 produtos cadastrados, tem 12 produtos novos, né? Interessante, ele já até me deu a data que foram cadastrados os mais recentes, né? E mostra que tem aqui produtos antigos, né? Alguns até de vários anos atrás dessa loja. Alguns estão fora de estoque, ele não fala exatamente quais, mas ele propõe aqui, né, de fazer alguma coisa a mais, né? Ele já está propondo uma tarefa seguinte: separar o que são fora de estoque, agrupar por coleção, exportar para uma planilha, ou arquivar ou ocultar. Como o Wix tem um conector feito aqui dentro do Hermes Web, eu utilizo o Wix para desenvolver essa minha loja há alguns anos, ele pode, então, realizar tarefas dentro da loja. Quer dizer, eu posso pedir para ele atualizar informações de produto, eu posso pedir para ele atualizar uma imagem desse produto. Então, isso é bem interessante. É assim que o agente Renet trabalha por você. Os conectores servem para isso, né? Eles servem para dar acesso a outros setores de produção e, com eles, realizar tarefas no nosso lugar. Eu vou pedir para ele poder fazer uma tabela, uma planilha, né? Com esses produtos que estão fora de estoque, né? Vamos ver se ele me entrega isso. Ele está executando. Aqui ele está me pedindo para permitir que ele execute um comando, né? É porque ele vai baixar conteúdo, né? Então eu vou permitir que ele baixe esse conteúdo aqui nessa seção. Ele encontrou algum problema, possivelmente porque estou utilizando o DeepSeek Flash, né? Então existe também, obviamente, algumas limitações, mas ele sozinho, se ele encontra o problema, a ideia da gente é justamente essa, né? É buscar uma solução. E a gente espera que ele busque essa solução. A gente vai acompanhando aqui a quantidade de funções que ele foi executando aqui, né? Para trazer essa solução. Então ele conseguiu, né? Agora ele vai criar essa planilha e vai preencher ela com os dados. Eu vou permitir ele fazer isso. Vamos ver aqui. Ele encontrou uma outra dificuldade. E ele vai buscar aqui um outro método, né? Ele validou que funcionou, mas ele não colocou os valores inteiros. Agora ele mostra que sim, que as linhas estão lá e faltam valores. Então eu vou deixar ele trabalhar. Perfeito. Ele criou a planilha. Agora eu quero ver essa planilha, né? Eu vou pedir ele o link, para que eu possa ver essa planilha real. Ele gerou aqui esse link. E tá aqui. Muito legal. Ele criou essa planilha, né? De produtos aqui que estão fora de estoque.
Ele tinha me falado anteriormente que haviam vários produtos fora de estoque, né? Não só apenas esses valores aqui. Mas se ele alucinou, se confundiu, eu vou voltar no agente e vou dizer para ele, olha, não está realmente compatível ao que você me disse antes. Planilha não lhe parece ser a de produtos fora de estoque. O importante da gente sempre interagir com o agente quando ele dá um resultado que não é o que a gente espera, é que, como o EMS em si, ele se adapta à medida que a gente cria um histórico com ele, ele vai se corrigindo, né? Tá, ele confirmou o conteúdo. Não, esses dados sim, eles estão lá, mas esses dados você me disse antes que haviam 80 produtos fora de estoque? Confirme isso. Beleza, confirma que ele interpretou de forma errada. Então, apenas 8 produtos estão fora de estoque, né? Então, ele interpretou erradamente. Os outros 88 estão em estoque, né? Os antigos estão em estoque, não fora. Então é isso. Então a planilha está correta. Então ele revalidou de acordo com o que ele me falou. Então eu havia entendido errado e ele agora revalidou que são apenas 8 fora de estoque. E aqui eu posso ver novamente. Ele até mostra aqui, né, o que seria o link aqui desses produtos. Vamos partir para mais uma. O que a equipe de tráfego pode fazer por mim? Bom, ele está aqui vendo meu perfil para contextualizar o que é melhor, né? O meu negócio está aqui também na Alemanha. O que uma equipe de tráfego pode fazer pela Irã, né? Pode fazer gestão de anúncios, né? Criar campanhas segmentadas para Berlim e região. Pode criar campanhas de anúncio no Instagram, ou direcionados, né, para quem segue artesanato, sustentabilidade, joias. Pode fazer um remarketing para quem visitou a loja. Pode também ajustar produtos para otimizar a conversão, criar criativos, né, imagens, vídeos mostrando o brilho das pedras, o que seja. Acompanhar métricas, né, custo por clique. Alimentar meus produtos da Whisky direto no Google Shopping, não sabia disso, né? E realizar relatórios semanais, o que vendeu, quanto gastou, qual campanha deu retorno. Então, antes de investir em tráfego pago, algumas coisas que podem fazer mais diferença primeiro, né? Separar os produtos antigos dos produtos novos, para não poluir a vitrine e garantir que as páginas dos anéis estejam bem otimizadas. Isso é muito interessante. Então, quer dizer, eu já estou pedindo para ele poder trabalhar com campanhas, mas ele já identificou que pode ter algumas questões a serem melhoradas para que uma campanha seja mais bem sucedida, né? Mas eu estou curioso como é que seria esse brief de campanha. Prepare um brief de campanha. Bom, ele está fazendo que tá dizendo que vai dar uma olhada na loja e fazer uma pesquisa rápida, né? Eu acho bom que o agente sempre tenha como tarefa recorrente, primeiro validar se a origem da informação ela é concreta, ela é real, né? Para evitar alucinação. É o que mais acontece muitas vezes. Independente de qual modelo a gente utiliza, AIs são famosos por criar conteúdos inexistentes, né? Então a gente tem que estar sempre ali acompanhando o resultado desses conteúdos. Você vê que ele está navegando, né? Ele está utilizando o navegador inerente ao agente, né? Tá aqui o meu URL, ele está buscando a loja em si, né? Para fazer essa pesquisa.
Se a gente percebe que o chat não tem muita informação, basta acompanhar aqui o processamento de execução de tarefas, né? Então ele fez um briefing de campanha aqui. Fez uma intenção de pesquisa, palavras-chave, fez uma métrica de acompanhamento e pré-requisitos, né? Então, antes de ligar os anúncios, ele colocou que eu tenho que ainda configurar o Google Mercante, o Pixels do Meta, né, instalado no Wix para rastrear conversões. De repente, prestar atenção aqui nas minhas páginas de produto, ter uma chamada, uma call to action, né, muito clara e ofertas especiais. E ele ainda sugere se ele pode ajustar algum ponto, aprofundar alguma seção. Aí eu teria que tomar um pouco de tempo para poder ler, né? Ele recomenda aqui canais, né, com estimativas de investimento, os produtos que ele daria prioridade, né, de acordo com o preço e os produtos que chamam mais atenção. Então é bem bacana, ele me deu uma campanha interessante aqui, um briefing interessante. Mas vamos prosseguir aqui. Vamos ver se ele tem acesso ao meu e-mail, né? Busque no meu e-mail as mensagens que chegaram hoje. Ele está pedindo aqui uma permissão para reconectar ao Google. Possivelmente eu tenho que reconectar, então eu vou reconectar e vou voltar aqui. Vamos dar um... Por favor, cheque o meu e-mail e as mensagens que chegaram hoje. Bom, eu tive que reiniciar, né, essa conversa depois de reconectar o meu e-mail. O agente teve uma série de dificuldades aqui, mas eu não quis mostrar todas essas dificuldades porque não seriam pertinentes. Mas o mais interessante é que ele deu uma volta no sistema. Ele conseguiu aqui executar várias informações e ele conseguiu acessar meu e-mail. Finalmente, aqui embaixo, né? Ele mostrou aqui os e-mails de ontem para hoje, né? As mensagens que não foram lidas, né? Inclusive a planilha que foi criada para mim e separou alguns aqui em destaques, né? A planilha de hoje, né? Porque foi enviado o recurso da planilha. Bom, excelente. Ele pode ler agora os meus e-mails, né? Poderíamos agora pensar aqui numa outra função desse agente. Poderia fazer aquela pesquisa de concorrentes direta, né? Como eu disse. Ou ele também poderia também testar outros conectores, né? A gente tem ali os conectores do Google Drive, né? Vamos ver se ele está acessando o meu Google Drive. Me diga quais arquivos você... Deixa eu separar aqui meu Cloud Code trabalhando. Quais arquivos você tem acesso no meu Google Drive? Vamos ver se ele está trabalhando, se ele tem acesso aos meus arquivos, meu checklist, meu fotos de modelo, novas fotos, declaração de impostos. Então ele está ali com acesso ao meu Google Drive. Ele pode criar também, né, novos arquivos no meu Google Drive. Nós temos outros conectores aí que são o Google Docs, que ele pode gerar um documento em relação a isso, né? Mas eu gostaria que ele colocasse, agendasse para amanhã no meu Google Calendar um encontro com o cliente às 17 horas. Então, agende o meu Google Calendar um encontro amanhã às 17 horas com um potencial cliente de compras. Vou permitir aqui ele acessar a receita do Google Calendar.
tá certo, ele tem aqui acesso, né, e vai criar o evento. Ele mesmo criou o nome desse evento. Acho que aqui ele tinha pensado nisso, ele criou o nome desse evento, reunião com potencial cliente de compras, horário, né, de 17 a 18. Ele disse a ele se ia durar 1 hora só. Mas ele me deu o fuso horário aqui de Berlim e o link vem no Google Calendar. Então eu clico aqui para ver se abre no Google Calendar. Se eu posso confirmar aqui. Hoje é dia 11 e amanhã. Aqui, reunião com o potencial cliente de compras. Tem até aqui o convite por link, né? Aqui tá aqui embaixo colocado no meu calendar. Bom, é isso. Eu acho que em relação a testes gerais, assim, nós já vemos assim o básico, né? Nós escolhemos o EMS essencial. O vídeo já ficou bem longo e ele já está acessando esses conectores assim. Agora eu iria continuar trabalhando com ele para desenvolver mais, assim, até o que já me falou antes, né? Checar o meu website, ver se ele está bem adaptado para SEO. E aí ele vai começar a acionar essas equipes para produzir esses resultados que eu quero. Mas para uma inicial relacionamento, realmente é muito simples, sabia que a gente não teve que configurar absolutamente nada manualmente, zero configuração, né? Basta clicar em uns botões, as dificuldades que a gente teve ele solucionou sozinho e está totalmente funcional. Então eu acho que realmente o EMS Web está entregando o que ele propõe, né? Em nenhum momento tivemos que ter qualquer configuração manual. É isso, eu agradeço pela atenção de vocês. Esse vídeo fica por aqui e mais para frente vou construir mais vídeos onde ele explora maior essas capacidades de multi-agentes, essas equipes, e o que realmente elas podem nos entregar em termos de produtividade. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo aí e subscrever para o canal para que vocês possam ser avisados à medida que novos conteúdos vão ser colocados online. Um grande abraço.